Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física, professor Niltinho. Vamos falar sobre o beisebol, beleza, pessoal? Espero que os familiares, os responsáveis de vocês estejam todos bem e felizes aí. Beleza, pessoal? Vamos lá. O beisebol, você já deve ter ouvido falar sobre o beisebol. Embora também seja um esporte pouco praticado no Brasil. É importante saber que, assim como o cricket e o softball, o beisebol é classificado como um esporte de campo e de taco, certo? Igual o bets. O bets também é de campo e de taco. E a característica principal desse esporte é rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para dificultar a sua recuperação. Ou seja, quanto mais longe a bola for rebatida, mais bases poderão ser percorridas pela equipe que está atacando. Agora você vai conhecer melhor o beisebol, analisar como ele pode ser adaptado nas atividades de lazer ou nas atividades escolares. Atividade de lazer é que você pode praticar no clube, nas ruas, nos parques. Dá para você praticar adaptar esse esporte para você praticar, certo? Assim como acontece com outros esportes, a origem do beisebol não é correta, é incerta. Sabemos que jogos com a bola e taco já estavam presentes na cultura do Egito havia mais de 2000 anos. Segundo tópico, na Romênia e na Rússia também existem relatos de jogos similares a partir do século XIV. Terceiro tópico, na Alemanha havia um jogo parecido chamado Skarggeball. Eu sei isso mesmo. Quarto tópico, além disso, existem diversas relações entre o beisebol e outro jogo, chamado Ruders, e há relatos de que ambos tiveram origem no cricket, que já era praticado na Inglaterra desde o século XVII. Então, pessoal, é um esporte pouquíssimo praticado no Brasil, né? Porque os materiais são caros e para adquirir esses materiais é muito difícil. O que o autor pede aqui na página 20 da apostila de vocês é que a gente faz uma adaptação ou um improviso para que a gente possa vivenciar essas atividades num lugar mais na escola, numa quadra, igual eu falei anteriormente, no parque, né? Então dá para a gente vivenciar se a gente simplificar ou adaptar ou também improvisar essa modalidade, certo? Usando o que? Uma bolinha de tênis, um cabo de vassoura, fazendo as bases com sacos ou com sacolinhas e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Vamos lá então, porque existem provas que demonstrem como o esporte com bola e taco chegou aos Estados Unidos, mas podemos concluir que os processos de migração e colonização inglesa tiveram grande influência nesse processo. Em 1845, as primeiras regras do beisebol foram organizadas na cidade de Nova York e rapidamente ele passou a ser um esporte profissional. Em 1850, a Associação Nacional de Jogadores de Beisebol foi fundada. E em 1876, a Liga Nacional começou a ser realizada. Logo no início da sua prática, o beisebol foi levado a outros países, como Japão e Cuba, que hoje são grandes forças mundiais no esporte. No século XX, o beisebol se consolidou como prática mundial, com ligas organizadas em diversos países como Austrália, Porto Rico, Venezuela, México e Itália. Com isso, pessoal, antes, só falando o que o autor diz aí da página 20 de vocês, é que todos os esportes ele começa de uma forma de brincadeira. Com isso, alguém começa a ditar algumas regras para ser colocada em relação a esse esporte. E com isso vamos formando as associações e ligas
para que com isso elabore um regulamento apropriado para tais esportes, e com isso começam a, a, a organizar algumas competições, né? E aí todos têm associação, e essa associação tem um regulamento, e todas as associações que organiza, ela tem um regulamento próprio. É a mesma coisa quando a gente organiza a gincana ou interclasse. As regras é a seguinte: tal, aí chama um grupo de cada equipe e passa para eles como vai funcionar a gincana. E esse grupo passa para a sua equipe qual é a relação de funcionamento da gincana durante aquele período, durante aquela semana, certo? Então é isso que a gente quer passar para vocês, o conhecimento de como surge um esporte no mundo competitivo hoje. Mas também todos os esportes você pode adaptá-lo para o lazer, para a diversão e para o prazer, tá certo? Na foto aí, o famoso jogador de beisebol Royce Ross, que jogou pelo time de Nova York, sua carreira terminou quando ele morreu de doenças de Bright aos 30 anos, em 1927. Então, morreu 30 anos aí, um cara novo, né? Daria para participar de mais algumas competições, mas foi interrompida sua trajetória em função desta doença, certo? Em 1927. De vocês na página 20. Saiba mais. No Japão, o beisebol é um esporte muito popular, praticado por pessoas de todas as idades e em diversos campeonatos. Esse esporte chegou ao país em 1873 e foi jogado pela primeira vez no local onde hoje é a Universidade de Tóquio, sob a orientação do Wilson. Eu falei o último nome. O primeiro time amador do país, o Clube Atlético de Shimbashi, foi formado em 1880 e em 1934 uma equipe formada pelos melhores jogadores amadores do Japão recebeu a seleção americana de beisebol para um jogo amistoso. Daquela seleção de atletas japoneses surgiu o primeiro time profissional do país, Nihon Baseball Club. O beisebol chegou ao Brasil junto com a imigração japonesa a partir de 1908 e ainda é bastante praticado pelas comunidades japonesas no país. Então aqui o autor quer dizer o seguinte, que o beisebol não tem uma identidade própria, né? Cada país tem uma explicação diferente, tem uma teoria diferente, né? Mas já fala que existia no seu país, então não tem uma explicação concreta de onde quem foi o criador ou de onde surgiu o beisebol. Cada um tem sua versão, certo? Agora no Brasil, os maiores praticantes de beisebol existentes no Brasil, os maiores são de nação japonesa ou descendentes de japonês, brasileiros, mas descendentes de japonês. Porque chegou em 1908 e ainda ele é praticado, segundo o autor, pela comunidade japonesa do país. Por quê, pessoal? Porque eles têm lá um bairro em São Paulo de japoneses, e ali eles praticam muito a cultura do país, né, do Japão. Alimentação, esporte, a cultura da dança, então eles ainda quem permanece praticando mais o beisebol no Brasil é os japoneses ou descendentes de japonês. E isso está também aí no Saiba Mais, página 21. E na página 21 vamos continuar aqui com as nossas conexões. Como já mencionamos, existem diversos esportes que utilizam taco. Alguns exemplos são o polo, que é utilizado o taco em cima de um cavalo, né? O polo você tem que ter o cavalo também, você está em cima do cavalo e pratica esse esporte com o nome polo. Hóquei, tem o hóquei sobre o gelo e o hóquei sobre patins, certo? Cricket eu não conheço ainda, e o croquet também não conheço, certo? Como a gente não conhece, precisa pesquisar para me falar para vocês, certo?
Como temos visto ao longo de nossos estudos, muitas práticas esportivas surgiram de práticas lúdicas. O que quer dizer isso? Lúdica surgiu de brincadeiras, como eu comentei com vocês. Através de uma brincadeira, a prática começa a ser regulamentada por associações, liga, federações. Então começa a ter um processo competitivo com regulamentos próprio para aquela atividade que no começo era lúdica, era parte de brincadeira. Então por isso que todas as atividades esportivas você pode adaptá-la ou improvisá-la para você praticar aí como lazer, certo? Passando pelo processo de esportivização até alcançar um alto nível de organização com regras, competições e instituições internacionais. É o que eu comentei com vocês. Já até adiantei, fui lá na frente e voltei atrás. No universo das práticas corporais existem muitos jogos que têm relação ou que são muito parecidos com os esportes. Uma das práticas relacionadas aos esportes de campo e taco é o tradicional jogo de bete, que a gente também já comentou, que você também pode conhecer pelos nomes jogo de taco, bete, bete ombro, tacobol, casinha, bete lombo, becha e entre outros. Alguns estudiosos dizem que o bete é uma versão simplificada do cricket e também que o nome desse jogo seria uma homenagem à rainha da Inglaterra Elizabeth. Outros dizem que o nome do jogo é uma derivação do termo da língua inglesa bet, aposta em português. Por causa das apostas que eram realizadas nas partidas de cricket, há ainda relatos que o nome betes surgiu da palavra da língua inglesa bate-bastão. Bate quer dizer bastão em português. Especula-se que o jogo bete foi trazido ao Brasil pelos ingleses, que vieram trabalhar na exploração da madeira, no norte do estado do Pará. Com o tempo, a brincadeira passou a ser muito praticada tanto por crianças quanto por adultos, nos momentos de lazer. Então, pessoal, através de brincadeiras surge um esporte. Através de brincadeiras lúdicas prazerosas surge um esporte. Então, com isso, a gente nunca pode menosprezar uma brincadeira estranha que um colega, um amigo esteja mostrando para a gente. Então, com isso, a gente acaba desenvolvendo um esporte através daquela brincadeira. Beleza? Está na página 21 aí da apostila de vocês. As regras do bet. Antes de eu ler o texto do autor, as regras do bet, em cada região, as regras são diferentes. Em cada tempo, por exemplo, no meu tempo as regras eram mais simples. Hoje as regras têm muitas dificuldades. Aqui no caso, as regras do jogo do bet, neste slide e na página 21, nessa imagem que vocês estão vendo aí, regras do bet, já é uma regra profissional, é uma regra oficial que você tem que fazer para que você consiga desempenhar melhor essa partida de bet. Então vamos lá. Como é uma prática com diferenças regionais que eu acabei de citar para vocês, as regras do jogo de bet podem variar bastante, mas vamos resumir. Então o autor está dizendo o seguinte, que em cada região, que eu falei para vocês, tem um jeito de jogar, tem as regras de jogar em cada região, certo? Porque aí varia bastante, em cada lugar um jeito, então elas modificam constantemente, né? Então aqui o autor vai resumir para nós. Primeiro tópico, é um jogo na qual duas duplas se enfrentam em funções de ataque e defesa, de forma alternada. Segundo tópico, a dupla que está com um taco deve rebater a bola lançada pelo oponente ou pelo adversário o mais longe possível. Terceiro tópico, quando a bola for rebatida, os dois rebatedores que estavam guardando a posição em bases opostas correm um em direção ao outro com o objetivo de cruzar os tacos no meio do campo e de trocar de base.
Com isso, pessoal, resumindo aqui o terceiro tópico, então cada vez que você cruza, vamos supor que foi combinado 2 pontos e a partida vai até os 24 pontos. Então você vem, cruza 2, a bola foi mais longe, foi longe e o cara não voltou, aí você vem, cruza de novo, mais 2, e você vai cruzando até a bola retornar ao jogo. Vamos lá para o quarto tópico. Essa é uma versão que eu ainda a gente às vezes eu passo para as crianças ou para os jovens em relação à pontuação do bet. Desculpa, bet, eu ia falar do beisebol, mas do bet. Quarto tópico. Toda vez que isso ocorre, a dupla de rebatedores marca um ponto. Aí tá vendo? Aí depende do jeito que vocês combinam, né? Se você combinar 2 pontos, vai até 24. Se você combinar 1 ponto, vai a 12 pontos, certo? Sexto tópico. Se a dupla de arremesso conseguir derrubar a casinha que está dentro das duas bases, consegue ganhar os tacos para tentar fazer os pontos. Aqui quer dizer o seguinte: se você tira o taco da base, eu estou atrás na parte de ataque e eu posso derrubar a casinha e com isso apoderar dos tacos e inverter a situação, certo? Aí eu vou ser o rebatedor e não o arremessador, beleza? Ou vice-versa. Último tópico: ganha quem fizer 9 pontos primeiro. Então aqui nessa regra simplificada, resumida, o autor pôs que quem fizer 9 pontos. Foi o que combinou na região dele, ou que a regra lá é 9 pontos. Eu já joguei valendo 2 pontos por cada vez que você cruzar o bastão. Já joguei valendo 1 ponto, você cruzando vale 1 ponto, e indo até 24 quando é 2 pontos, e indo a 12 quando é 1 ponto cada cruzada, certo? Aí também tem outras regrinhas básicas que, por exemplo, se você rebater 3 vezes para trás, a bola ir para trás, não para frente, você perde o taco. Se você rebater e o seu adversário pegar a bola no alto, aí ele fala vitória bet, você já escolhe se você quer a vitória, se você quer o bet, né? Então tem várias regras, várias ideias diferentes, dependendo da que é feita essa brincadeira. A palavra lúdica lá no slide anterior, vocês podem perceber que ela tá verdinha, né? Na mesma página, só que no slide anterior. E aqui o autor já está explicando o que quer dizer lúdicas. Lúdicas quer dizer que é relativo a jogos e brincadeiras, que visa ao divertimento, algo que se faz por gosto e não por competição, tá certo? Esse o que o lúdico quer dizer, beleza? Tá na página 21 de vocês aí. Regras e dinâmicas do beisebol. Saímos do bet e já vamos entrando aqui no beisebol na página 22 da apostila de vocês. As regras dinâmica do beisebol. Primeiro vamos conhecer o campo do beisebol. Ele é um semicírculo que está aí na página, no slide de vocês, e na página também de vocês aí na página 22. É um semicírculo que contém uma parte interna em forma de um quadrado com 27 metros e 4 centímetros de lado. Em cada canto do campo há uma placa chamada base. As bases ficam posicionadas nos pontos de encontro entre o quadrado e o semicírculo, certo? Parece um leque. Você já teve aquele leque de abanar para amenizar um pouco o calor? Então é mais ou menos o desenho de um campo do beisebol. É mais ou menos este representa um leque que você segura e abana para que você amenize um pouco o calor. Está na página 22. Percebe-se que o campo tem 4 bases, que são os pontos dentro da área entre o quadrado e o semicírculo. Em cada uma das bases delas, há um juiz, sendo o árbitro principal,
o da quadra base, o da quarta base, a última a ser ultrapassada. É ele quem resolve os principais lances. Então tudo tem competição, tudo tem regra. Mas você simplificar esse jogo dá para fazer muito legal, e acho que para a gente vivenciar de forma prazerosa uma atividade dessa aí numa aula presencial, né? A gente precisa ler mais as regras, né? Porque aqui tá falando só a dinâmica e tá mostrando o campo, certo? Então vamos lá para a próxima aula, nós iremos continuar o nosso trabalho, beleza? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham absorvido bem este conteúdo aí do beisebol e do bet, né? Espero que vocês possam praticá-los aí na residência de vocês ou no lugar aí quando a gente voltar presencialmente, beleza? Acredite, pessoal, no poder da educação. Vamos transformar nossas vidas, vamos transformar nossos conceitos e com fé em Deus vamos alcançar nossos objetivos. Fica com Deus, abraço a todos e que Deus nos dê muita paz e muita harmonia. Fui.